vou envelhecer mais ainda em 2020, é muito deprimente. O que o doutor Maia pode me dizer a respeito disso? Isso é uma das coisas mais, vamos dizer, complicadas de uma sociedade como a nossa que está envelhecendo, né? Até se disse, esses dias eu fiquei sabendo que no Japão morreram 500 mil pessoas esse ano. E não nasceram 200 mil ou 300 mil. Chegou, enfim, um pouco mais da metade. Então o Japão é uma sociedade que parece que tem 70 mil pessoas com 100 anos. Fora as que têm mais de 100 anos. É uma sociedade velha. E eles já estão abrindo campo para trabalhadores jovens de outros países, para trabalhos esporádicos. Então, a velhice é uma característica da nossa vida. Eu estou me lembrando de um paciente meu que estava num determinado lugar e passou uma amiga por ele e depois parou lá adiante no corredor e disse: "Oi, fulano, me lembrei que tu fez 80 anos. Aí ele diz assim para mim: "Eu queria matar a desgraçada, gritando a minha idade." E depois discutindo comigo e dizendo: "Mas, né, nós temos mais uma década, né, fulano?" Ele diz: pois é, a gente tem mais uma década de vida. Então, se eu estou, e ele está com boa saúde, se eu estou vivendo essa saúde possível, eu devo viver o melhor que eu posso. Claro. Essa senhora está com 72, 73 anos. Ela provavelmente está saudável, e a idade e a velhice é uma característica da existência. Claro que a nossa sociedade hoje valoriza o jovem equivale, o velho já não presta, mas toda a sociedade humana está envelhecendo. O Brasil, em 2050, metade é velho, mais de 60 anos. Vai ser terrível. Então, quer dizer, quem vai mandar no mundo são os mais velhos. Hoje em dia, no mundo, tem mais pessoas de 30 anos para cima do que pessoas com menos essa idade. A gente quase não vê criança na rua. Exatamente. Então, ela deveria entender que essa zona de vida é a zona da sabedoria, da possibilidade de eu observar a vida que eu tive, tentar me aproximar de coisas positivas nesse momento, porque eu não posso escapar do sentido da vida, que é a morte. Sim. Então, o que eu diria para ela é que ela tem que, talvez, pensar com outra pessoa sobre isso. Aí também uma terapia, vamos dizer assim, levando em conta o sentido da vida e a morte e a idade, seria muito interessante para ela conversar sobre isso. Porque eu vejo que a preocupação dela é nítida, né? Pois é. Esses dias eu vi o contrário. O pessoal estava na fila de idosos, chegou uma senhora e começou a gritar que tinha que ser atendida antes, porque ela tinha 81 anos. Só que a senhora, que estava bem na frente, já devia ter os seus 76 e disse: "Mas por que tu vai ser atendido?" Bom, bateram boca. E aí ela foi perguntar lá pro rapaz lá do atendimento, né? "Eu tenho direito de ser atendida antes, porque eu já tenho 81 anos com a carteira de identidade na mão." As duas estavam fazendo um duelo, né? Aí o rapaz disse: "Não, tá escrito ali, ó." Aí tinha uma faixa azul ali, um cartazinho, dizendo que ali é preferencial para as pessoas acima de 80 anos, né? E aí ela foi atendida antes, e quando ela saiu, aquela senhora que estava na ponta disse: "A senhora devia escrever a sua idade na testa, velha boba." Não, é impressionante, muito, né? Ela estava indignadíssima, porque a outra tinha 81, né? E esses tempos eu também fui trocar uma nota no shopping e aí vi que o lado dos mais idosos estava aberto. Fui lá, né? Foi, sim. E aí eu olhei a fila que estava os jovens, tinha 2 ou 3 que eu calculei que devia ter mais de 60. Mas estavam ali. Queridamente fui até eles dizendo: "Olha, a fila dos mais idosos está aberta lá."
Aí o cara olhou para mim e disse: o que é? Ô? Tá me estranhando? Nunca aqui... mais eu vou avisar ninguém. Eu tô aqui disfarçando a idade e tu vem me dedurar? Não, o triste é saber que tem gente que acha que dá para disfarçar. Exatamente. E vamos combinar, né? Não dá. Deixa eu dar notícia para vocês. Não dá. Tu sabe que essa pessoa que eu falei, ele está sempre indo no plástico fazendo botox e de vez em quando ele levanta o braço para mim. Mas olha aqui, ó, olha aqui esse balanço embaixo do braço. Sim. Como é que as mulheres podem... Não pode usar uma camiseta. Olha aqui, tá dançando essa perna. O problema da velhice... Ele está entendendo isso que nós estamos falando. Está começando, ele disse: olha, mas tu sabe que eu era brabo com a idade. E eu estou notando que, eu não sei se as nossas conversas ou a maneira brincalhona que tu brinca com a idade, que está me deixando assim mais tranquilo. Até estou achando esse balezinho do meu braço interessante. E não, eu acho assim, ó, ficar velho, não tem nada de romântico, nem nada de, ai, que maravilha. Não é verdade. Tem gente que fala a terceira idade, melhor idade. Isso é cretinice, né? A questão é que junto com a velhice, o teu corpo já não obedece como obedecia antes, a tua cabeça tá 1000 e o teu corpo tá 20, não tá com aquela bola toda. Existem alguns problemas de saúde que são próprios da idade, né? Algumas coisas do nosso organismo param de ser produzidas, né? Então tu tem colágeno, por exemplo, a gente aos 60 anos, 50 anos já não produz quase nada, né? E isso é o que faz geralmente a pessoa muito flácida, é porque ela está sem nenhuma produção de colágeno. E só penso que a gente tem que se preparar e viver, porque a única alternativa que tu tem é, tipo assim, cantar para subir, né? Morrer. Sim, eu acho que esse caminho seria da aceitação cada vez maior, né? Esses dias um paciente meu, que era irmão de um outro paciente, que se consultava com um médico, e tem mais ou menos a mesma idade que eu, né? Aí veio lá conversar comigo e disse: Maia, tu conhece o fulano, né? Eu digo: sim, foi colega, né? Pois é, Maia, ele foi fazer uma receita e ele... Mas, o fulano, qual é mesmo o receituário? Esse remédio é no azul, no branco? E eu já vinha notando uma certa dificuldade dele, né? Aí eu chego e digo para ele assim: ô fulano, doutor, eu acho que o senhor não está muito bem, ou se o senhor quer descansar, eu vou deixar de vir. Aí o colega diz assim: olha, fulano, agora é que tu tem que vir para me ajudar. Sim. Quer dizer, esse colega provavelmente está tendo uma condição de, talvez, um Alzheimer em andamento, né? Pode ser, né? Mas, tu vê, ali o aspecto seria mais grave porque não está se dando conta. Mas o paciente estava se dando conta. Então, como é que eu lido com essas dificuldades que está acontecendo? Um médico colega meu disse assim: Maia, eu quando vou na academia, eu vou ver os esqueletos, né? Que está todo mundo tendo que perguntar o nome um do outro, né? A academia de medicina, né? Porque significa o quê? Que lá estão os mais velhos. Não, é triste, né? É muito triste, mas tu tem que pensar que daqui a pouco tem que organizar, carregar contigo um caderninho com o nome das pessoas e tal, para não esquecer, né? Porque faz parte, né? Faz parte. Tem que, cada período do tempo tem que ter
as suas características. E evidentemente que depois de 60, 70 anos, 80, tu não tem a mesma memória, a mesma disposição, tudo igual que tu tinha aos 40, aos 30. Obviamente que não, né? Então, eu acho que o humor é uma das coisas que mais tu teria que desenvolver nessa época. Levar com humor essas situações, porque as alternativas são as mais complicadas possíveis, né? Porque nós estamos na idade onde as doenças começam a aparecer, né? Sim. Bom, se eu aumentar a minha dose de humor, eu vou ter que fazer stand-up. O Ricardo está dizendo assim: Bea, vou ter que perguntar para o Dr. Maia, e ninguém melhor que um psiquiatra para responder, como é uma poodle nervosa. O Ricardo, poodle, cachorrinha. Ah, uma poodle? Uma poodle nervosa. Mas ontem ele nos apresentou aqui a história de um galo tenso. Como é que é um galo tenso? Pois é, nós temos que chamar um psiquiatra de animais, né? Sim, e é uma coisa que é uma expressão que alguém usou para debochar de outra pessoa. Ah, tá parecendo uma poodle nervosa. Tem pessoas que apresentam um nervosismo assim. Como é que é o galo? O galo tenso. O galo tenso, né? Tem pessoas que a gente sente que são muito tensas, né? Então a gente usa esses termos baseado em visões assim de um galo tenso. Seria um galo que enxerga uma raposa perto dele. Provavelmente, algo assim, né? Um poodle nervoso, talvez a dona seja muito nervosa, porque a gente sempre diz que o cachorro adquire a personalidade da pessoa que é dona, né? Então ele representa o dono, né? Muito bem, olha, eu tenho uma mensagem de fim de ano aqui do nosso amigo Meu Garejo, que tem nos trazido muitas informações sobre a questão de meio ambiente. Vamos ouvi-lo? Vamos. Aqui, Leonardo Meu Garejo, da Associação Brasileira da Agroecologia, trazendo uma reflexão de fim de ano na linha de todas essas que nós temos escutado. Desde o ponto de vista da agroecologia, o fundamental é que os direitos humanos se confundem com os temas da questão ambiental. A proteção ambiental, ela diz respeito à proteção da vida e à proteção das formas de organização social que subsistem no meio que vem sendo afetado pelas relações sociais e pelas formas de administração dos recursos. Desde o golpe que aconteceu no Brasil, desde a deposição irregular da presidente Dilma e da prisão do ex-presidente Lula e da eleição do presidente Bolsonaro, esses processos vêm se agravando com alterações nas normas legais, com destruição dos instrumentos de trabalho da sociedade e com destruição da credibilidade nacional. Isso exige ações decididas no sentido de reposição, e é essa a mensagem que eu queria trazer. O primeiro ato do Bolsonaro foi extinguir, entre outras organizações, o CONSEA. Então, retirando o apoio institucional para o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. Pois bem, no final do ano, aqui no Rio Grande do Sul, aconteceu a primeira conferência popular do CONSEA. E nessa conferência, um menino de 11 anos, conselheiro de uma das cidades da região metropolitana, afirmou que havia participado da criação de uma horta comunitária e que desafiava os adultos que ali estavam a fazer o mesmo, a tomar iniciativas consistentes com relação às necessidades de ação objetiva no sentido de proteção ao ambiente, não apenas a manutenção da consciência dos caminhos que vem sendo tomado no sentido equivocado, mas também de ações concretas no sentido de reverter esses erros. E nesse fim de ano também, participando da reunião dos amigos do MST no assentamento Capela de Santana, em Nova Santa Rita, tive a oportunidade de ver, maravilhado, que uma das propostas de trabalho do MST para o próximo ano é plantar 100 milhões de árvores no Brasil. Esse é o aspecto que eu queria chamar a atenção. Plantar 100 milhões de árvores equivale a cultivar uma área
como não houve, em termos de planejamento, no Brasil e talvez, não sei se no mundo, houve um planejamento de cultivo de 100 milhões de árvores, principalmente porque nessa iniciativa do MST o volume a ser atingido é muito maior. Posso dar esse exemplo pelo fato de que os mais de 300 amigos